Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início à nossa aula de filosofia, novo tema, módulo 11. Temos o tema ideologia. Nesse primeiro tópico aí que vocês estão vendo, diz assim: não existe inocência em nosso mundo. Hoje, infelizmente, vivemos em uma sociedade onde os valores estão totalmente invertidos. Aquela inocência que na época dos meus pais, na época dos seus avós, dos pais de seus pais, que se mantinha nessa essa preservação da inocência, hoje infelizmente foi para o ralo. A sociedade parece que inverteu os valores, os padrões éticos, comportamentais foram deixados de lado, tá? Em segundo ponto, nós temos aí, ó, uma justificativa para tudo isso, porque tudo isso vem com uma ideia por trás de si. Há os interesses por trás de tudo aquilo que a gente acaba absorvendo, os padrões que nós acabamos sendo ensinados, e isso acaba muitas das vezes tentando nos influenciar para o lado negativo. A sociedade ela vive um conjunto de concepções ideológicas que elas buscam nos fazer pensar, sentir e agir dentro de determinado padrão. As ideologias elas aparecem de forma declarada ou camuflada. Declarada até é um tanto mais fácil de a gente já detectar. Agora, as camufladas são as piores, porque você não sabe as intenções, você não sabe de que forma ela vem até você, né? Exemplos claros do nosso dia a dia, por exemplo, a ida ao cinema, a uma partida de futebol, a um show de música, a um teatro, os próprios ensinos, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você tem por conhecimento, você não sabe se por trás disso há um interesse e até que ponto isso pode te influenciar, mexer nas tuas bases. A base educacional, a base familiar principalmente, ela é muito forte, muito importante, ainda mais nesse contexto em que nós vivemos. Preservar os teus valores, preservar a tua essência, a origem, a gênese do teu mundo, de onde você veio, é importante isso, certo, meus queridos? Então, negligenciar jamais as nossas raízes, isso é o que nós temos que sempre ter em mente, isso como uma regra de vida, preservar nossas origens e evitar sermos influenciados para o lado aí negativo da sociedade. Ok, vamos para o nosso próximo tema. Bom, nos próximos slides aí nós temos aí algumas conceituações importantes a serem colocadas. Temos aí o termo alienação. O termo alienação ele foi usado originalmente no sentido jurídico, designando a transmissão de uma propriedade a outra pessoa. Porém, ao longo do século XIX, ele adquiriu um significado econômico, político e social, tá? Esse termo ele pode indicar o estado de uma pessoa que se submete cegamente aos valores das instituições existentes na sociedade, perdendo a consciência da realidade dos problemas que a cercam. Isso levou, né, o ser humano, o homem moderno, a ser o principal afetado diante dessa alienação. Por exemplo, digamos que um homem da indústria, ele, no seu ambiente de trabalho, ele é privado de todo e qualquer poder de decisão sobre a atividade que ele realiza. Então ele acaba se tornando alienado não porque ele queira, mas por causa dos padrões ali colocados a ele. Muitas das vezes esse homem ele não tem poder de decisão, né? Ele vive sobre o jugo de um sistema que acaba impondo a ele certos padrões que interferem na sua essência. A origem do termo ideologia vem do grego, né? E quer dizer ciência das ideias. Mas o que seria ideologia? Assim, resumindo, podemos colocar a ideologia como um conjunto de ideias que explicam e formam um sistema, uma corrente filosófica. Ideologia também é uma forma de ver o mundo. É um sistema de ideias peculiar a determinado grupo, ligado aos interesses desse grupo. A ideologia apresenta aí no livro de vocês alguns aspectos interessantes que também podemos chamar de caráter. O representativo
ele trabalha com criações mentais e simbologias. O prescritivo, ele funciona como um conjunto de valores que estabelece normas da sociedade. Temos o universalizador, que produz uma aceitação geral em torno de valores e ideias que beneficiam alguns, tá? O padronizador, ele coloca tudo como padrão. O lacunar, ele apresenta omissões, meias-verdades e silêncios. O especulativo explica a realidade a partir do ponto de interesse da classe dominante. O transformador mostra uma realidade invertida. O alienador implanta a diferença e o conformismo das pessoas diante dos problemas. E o naturalizador, ele procura tornar natural a dominação de um grupo social sobre o outro. Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Uma explicação aqui sintética sobre isso.